Olá, graça, saúde e paz. Gente linda que adora a Deus comigo pelas redes sociais, nesse culto online de quarta-feira. Hoje é dia 1º de dezembro de 2021. Eu sou o pastor Donizete Silva, o Zete. Curta, compartilhe o culto, escreva o seu pedido de oração, que no final a gente vai orar. Registre a sua participação nos comentários. Se você ainda não curtiu as páginas Ministério Esperança e Zete, Donizete Silva, curta para ser notificado dos nossos cultos presenciais, celebrados aos domingos às 17 horas, do culto online, das quartas-feiras às 12h27, da live A Voz ou Violão, das quintas-feiras, também no horário do almoço, às 12h27, que eu apresento pela página Zete Donizete Silva no Facebook, e outras publicações de seu interesse. Por exemplo, no sábado, dia 4 de dezembro, às 17 horas, eu transmitirei uma live extraordinária para agradecer a Deus por uma grande vitória. Você poderá acompanhar, como várias pessoas fazem ao vivo pelas redes sociais, ou como outras tantas que verão depois, tendo em vista que os vídeos ficam gravados na minha página no Facebook, para você assistir o dia, a hora que puder e quantas vezes quiser. E não se esqueça que amanhã, 12h27, eu terei também a live A Voz e o Violão. Eu espero esse encontro contigo. Quanta miséria! Onde está Deus? É o tema da nossa reflexão para hoje. Para início de conversa,
Vamos ler no livro de Salmos, número 42, que diz assim: assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Eu choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quanta miséria! Onde está Deus? Coleção de 150 orações, canções e poemas hebraicos antigos de períodos diversos da história de Israel. Os salmos organizam-se em 5 grandes livros, introduzidos pelos capítulos 1 e 2 e finalizados pelos capítulos 146 ao 150. A obra está dividida em 2 grandes categorias: poemas de lamento, que predominam nos livros de 1 a 3, e poemas de louvor, predominantes nos livros 4 e 5. Quanto aos temas, os salmos possuem 3 grandes temas: Torá e Messias, lamentação e louvor, fé e esperança. O Salmo 42 é um poema de lamento, categoria que possui como característica orações de dor, confusão e raiva, chama a atenção ao que está errado no mundo e pede a Deus para fazer algo, anseia pela presença, por uma resposta de Deus. Quanta miséria! Onde está Deus? O ser humano tem necessidade de ouvir, de receber alguma resposta de Deus para as suas confusões, dores e raivas, notadamente
para as coisas que entende esteja dando errado no mundo e afeta direta ou indiretamente a sua vida. Há pessoas que imputam a Deus a culpa pela situação miserável que vive. Outras exigem dele resolver o problema da miserabilidade do mundo. E eu já ouvi gente dizer haver colocado Deus contra a parede, para que ele, Deus, atendesse às suas necessidades humanas. Os salmos nos ensinam, no entanto, que o melhor a fazer diante da miséria própria ou alheia é produzir lamento de louvor, tendo como base o anseio, o desejo pela presença e adoração a Deus. É com essa intencionalidade que a pessoa cuja alma anseia por Deus, com humildade e fé, deixa as coisas relativas à vida material, essa vida miserável, e busca pela presença de Deus. Aleluias. Reputo o Salmo 42 como uma referência para a nossa comunhão que deve se dar por meio da leitura da Bíblia, oração e participação nos cultos e em comunhão com as demais pessoas e, claro, com o próprio Deus. Eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para Deus, uma casa para o poderoso de Jacó. Assim como o corso deseja a água do ribeirão, assim também eu quero estar na sua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei adorar na sua presença? Quanta miséria! Onde está Deus? O desejo por Deus deve levar-nos a realizar todo o esforço humano, passando por cima, vencendo toda e qualquer dificuldade, igualando ao anseio incansável do corso ou da corça pelas águas, para alcançar esse momento de culto, esse momento glorioso de adoração na presença de Deus. Quanta miséria! Onde está Deus? Pastora Ruth, que está acompanhando, pastor Ronaldo, que acompanha de Boston. Viva uma vida que agrade a Deus. Venha para a igreja, participe dessa comunhão em Cristo e descobrirás onde está Deus. É por meio da comunhão que a pessoa se qualifica e percebe a presença e a resposta de Deus, que se dá na certeza do pão diário, no sustento da nossa vida, na salvação da nossa alma, no perdão dos nossos pecados, a fim de que a gente viva uma vida de alegria, uma vida de paz. Amém? Pastor Ronaldo interagindo com a gente, dizendo: alguém escreveu que após ver todo o problema social, miséria, fome, queria perguntar para Deus por que ele não fazia nada, mas tinha medo que Deus o fizesse a mesma pergunta. É exatamente isso. A gente dialoga acerca disso, né? Eu dialogo com as pessoas praticamente o dia todo, porque a gente tem uma vida, pastor Ronaldo, de reclamação, de imputar na outra pessoa ou em Deus, principalmente, a responsabilidade da nossa miséria, da miséria da humanidade.
Mas é bem isso que o pastor coloca aqui. O que temos feito para mudar essa miséria na nossa vida e a miséria da sociedade? O que temos feito? Nós estamos chegando em dezembro, encerrando um período, não é verdade? Amanhã eu abordo um pouco dessa temática do mês de dezembro na live A Voz do Violão. A gente faz um balanço, né, da nossa vida, não é assim? E aí, quanta miséria! Onde está Deus? Será que nesse ano de 2021 eu fui tão legal com Deus, tão fiel ao Senhor, tão leal a Deus, ao meu irmão, à igreja, ao ministério que Deus colocou nas minhas mãos? Quanto tempo faz que você não louva ao Senhor, que você não prega, que você não visita uma pessoa para saber a necessidade dela, orar por ela, fazer alguma coisa no sentido de minorar o sofrimento teu e daquela pessoa? Mas a gente coloca o nosso eu, não é verdade? Não, ali eu não vou, isso eu não faço, para mim não dá, não é assim? Então é bem isso, pastor Ronaldo. Já imaginou se Deus olhar para nós e perguntar: o que você tem feito diante desse problema social, dessa miséria, da fome? O que você tem feito? Com o que você tem contribuído? Mas muitas das vezes, pastor Ronaldo, a gente só se preocupa com a nossa própria necessidade. Se eu estiver comendo, bebendo, vestindo razoavelmente bem, está tudo bom, tudo de boa. Eu não penso no meu vizinho, nem mesmo no irmão da igreja. Qual a necessidade dele? A gente vê, pastor Ronaldo, que é pastor também, muitas das vezes o pastor é assim. Se um crente ele falta no culto, ele não vem, a gente percebe de imediato, não é assim? Pode ser igreja grande, igreja pequena, o pastor percebe, falta aquela voz, está faltando uma ovelha. Mas muitas das vezes, o irmão que está na igreja, o outro senta do lado dele, ele não percebe isso. E perceber, que eu digo, não é uma percepção visual, o irmão faltou, eu começo a criticar porque ele não veio, mas é uma percepção espiritual. Eu vou orar por ele, importar com ele, visitar ele, saber por que ele não veio, tem algum problema, posso te ajudar em alguma coisa? Quanta miséria! Onde está Deus? É a reflexão que eu deixo para esse dia maravilhoso que Deus concede a todos nós, a alegria, a bênção de viver. Querido Deus, eu louvo o teu nome porque tu és maravilhoso. Tu tens, ó Deus, concedido às nossas vidas muitas bênçãos. Tem trabalhado no nosso ser e no nosso coração. Eu quero pedir a tua graça, a tua bênção, que tu esteja abençoando a nossa vida por completo. E que possa, ó Deus, resgatar da nossa vida, do nosso coração, esse sentimento de importância, de importar, não só com a nossa vida, mas se importar, o Deus, com a vida dos demais seres humanos. Aliás, o livro de Salmos, ele traz exatamente essa perspectiva, a perspectiva do lamento, não só pela nossa vida, por algumas dificuldades que eventualmente a gente venha a ter, mas principalmente pelo lamento, o lamento pela miséria das demais pessoas, essa situação de miserabilidade da sociedade como um todo. E esse lamento não é um lamento de reclamação, mas é um lamento que provoca uma ação, deve provocar uma ação social e uma ação espiritual na nossa vida. Tanto no sentido de acolher, buscar entender e minorar, se não resolver essas dificuldades que as pessoas têm,
mas orar também por elas, para que elas possam ter um encontro verdadeiro contigo, possam ter uma comunhão contigo, e essa situação, ó Deus, possa ser revertida no nome de Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo culto de hoje, pelos nossos irmãos e irmãs, essas pessoas lindas que nos acompanham toda quarta-feira no culto online. Eu sei que muitas outras assistirão, acompanharão depois. Que a tua bênção possa estar sobre essa vida, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Ronaldo, pastora Ruth, são os que comentam aqui, mas vejo que tem mais gente assistindo, né? Mas se você não comenta, eu não consigo lhe enxergar. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, você já sabe. Toda quarta-feira nós temos o culto online, trazemos uma palavra de reflexão para a sua vida, um culto mais rápido, hora de almoço, as pessoas, enfim, têm as suas atividades, e a gente tem essa compreensão. Na quinta-feira, que é amanhã, toda quinta tem a voz ou violão. É uma live temática, onde eu canto MPB, música popular brasileira, aquelas músicas que edificam a nossa vida do ponto de vista intelectual, da cultura. Amanhã, por exemplo, nós vamos falar sobre o mês de dezembro, esse mês maravilhoso, não é verdade? Onde as pessoas fazem uma reflexão, o espírito natalino entra, né, na vida das pessoas e fica todo mundo animado, mais solidário, enfim, isso deveria ocorrer todos os dias. Mas a gente observa, obviamente, que no mês de dezembro isso é mais acentuado. Então amanhã eu te convido, 12h27, nós vamos cantar e fazer uma reflexão acerca do mês de dezembro. E no sábado, às 17 horas, eu vou transmitir uma live extraordinária. Sábado será um dia especial, 4 de dezembro. Tem uma marca importante na minha vida. Eu recebi uma grande bênção de Deus, quero rememorá-la contigo, falar algumas coisas interessantes. Vou lançar também um projeto que Deus colocou no meu coração. A gente começa ele, eu pretendia, na verdade, começar o ano que vem, mas assim, Deus é bom. Então, a gente pensa o ano que vem, Deus já exige de nós, né, vamos assim dizer, esse ano. Então, por conta de uma atividade que eu terei na igreja do pastor Abraão, no sábado, às 19h30, a igreja Só o Senhor e Deus, em Paraíso do Norte, eu já faço o lançamento, eu já farei o lançamento do projeto no sábado, às 17 horas, nós vamos aproveitar para cantar algumas músicas. Então, a live do sábado, ela terá em torno de 50, 60 minutos. Eu vou falar desse projeto, você vai conhecer por que essa data é especial na minha vida, e a gente vai aproveitar, nós vamos cantar só hinos, músicas que exaltam a Deus dos anos 70, minha gente, 70. Eu vou fazer um desfile do ano de 73 até o ano de 79, por ali, dentro dessa década aí, tá? Vai ter, por exemplo, né, não podia faltar, Oséias de Paula, né, muito interessante, e outros, né, Luiz de Carvalho. Então, esteja comigo no sábado, 17 horas, nós vamos cantar um monte para a glória de Deus. Muito obrigado, portanto, a todos e todas que estão nos acompanhando, e até sábado, com muita graça, saúde e paz.